Pessoal, a gente vai iniciar, né, o nosso curso de informática, primeiro falando um pouco da história dos computadores, né? Como é que os computadores surgiram, qual foi a importância dos computadores para a humanidade. Vocês têm alguma ideia de quando foi que surgiu o primeiro computador e para que esse computador serviu? Data, data em específico ou o tempo e utilidade? Não, pode ser o período mesmo, sim, o período e a sua Segunda Guerra, utilidade. Segunda Guerra Mundial e ele foi criado para táticas de guerra. Exatamente, exatamente. O computador moderno, né, a gente vai ver que já existiam outros tipos de computadores antes, mas o computador moderno que a gente conhece hoje em dia foi inventado exatamente para isso, né? Para, na Segunda Guerra Mundial, um país ter vantagem em cima de outro país, né? Então, o computador que a gente conhece hoje em dia, ele se iniciou lá na segunda Guerra Mundial, né? Lá nos anos 40, que a gente vai ver hoje um pouco da história dessa linha de evolução. Beleza? Então, o que seria um computador, né? Um computador em si, o computador é uma máquina que o próprio nome já diz, né? É uma máquina que serve para computar dados e gerar informações, certo? Então, o computador nada mais que isso. É uma máquina que serve para processar os dados, né? Que são gerados e a partir desses dados ela vai gerar uma informação. Por exemplo, se eu estou aqui no meu celular, né? O celular é um computador moderno, né? Se eu estou aqui no meu smartphone, certo? Não seria nem o celular, seria o smartphone. Como é que eu vou lançar dados, né? Eu vou escrever, por exemplo, vou mandar uma mensagem para o Alex no WhatsApp. Aí eu dou boa tarde para o Alex. Quando eu digito boa tarde, eu estou mandando dados para o meu computador, né, para o meu celular, e esse celular está transformando esses dados que eu estou mandando para o celular e está gerando a informação, que é a frase que o Alex está lendo, né? Boa tarde, boa noite. Então, o computador, a princípio, é isso. É uma máquina que serve para processar os dados que a gente coloca nele, né? E ele vai gerar informações, certo? O computador, pessoal, ele é uma soma do hardware, certo? E do software. Alguém sabe dizer o que significa o hardware e o software? Eu não sou um especialista na parte interna do computador, mas eu sei, mas se eu não me engano, hardware é a parte física que trabalha, é uma peça que trabalha mesmo, e o software é uma parte virtual, vamos dizer assim, digital, que trabalha dentro do computador. Por exemplo, o Windows mesmo, o sistema operacional. Exatamente, é exatamente isso. O hardware é a parte física, né? A parte sólida do computador. É algo que a gente consegue pegar, né? Só o avião passar, que é difícil. O hardware é a parte física do nosso computador, né? É o teclado, certo? É a tela do nosso computador, é a parte física. É o nosso aparelho de telefone em si. E o software são os programas, né? Como foi falado, o Windows é um tipo de software, né? Os aplicativos que a gente utiliza no celular é o software, certo? São os programas que rolam nesse computador. Então, o computador ele é a soma disso, né? São os dados que eles são processados no hardware e no software, né? E geram os resultados que a gente consegue visualizar. A gente vai ver depois sobre isso. Aí falando um pouco da história do computador, né? Na ordem cronológica, o primeiro computador, né, da ordem moderna são os da geração zero, né, que foi gerado lá na Segunda Guerra Mundial, né, que são os computadores mecânicos, certo? A primeira geração, desculpa, a geração zero, a gente vai ver no próximo slide, Mecânico. ele vai até 1945, certo? Que são esses computadores aqui, ó. Foi o Abaco que tem relatos que ele foi encontrado há 2.500 anos antes de Cristo. O Abaco não sei se o professor Antônio Carlos já trabalhou com vocês com Abaco, explicando um pouquinho
sobre o que é, mas ele é um aparelho que faz contas matemáticas, certo? E ele foi considerado um dos primeiros computadores da história antiga, né? Da história antiga, ele foi um dos primeiros computadores, são computadores mecânicos, né? Mas não é o que a gente vê hoje em dia. Então, eles foram considerados, né, computadores da geração zero. Aí, em 1945, né, já lá próximo do final da Segunda Guerra, a primeira geração que a gente encontra são dos computadores a válvulas, né? Mais ou menos esses computadores aqui, pessoal. Ó. Esse computador aqui ocupava uma sala inteira. Ó. Isso daqui é só um computador, certo? Se eu não me engano, eu acho que ele tinha 2 megas de processamento. E ele só fazia o quê? Ele só fazia contas simples matemáticas, certo? Só fazia contas, era como se fosse uma calculadora gigante, certo? Então, a primeira geração de computadores, foi de 45 a 55, era esse tipo de máquina aqui, ó, vivia dando defeito. Você vê aqui, ó, que tem várias pessoas operando nele, né? Porque como ele era válvula, era um computador que era muito fácil de dar defeito, certo? E esses computadores aqui era utilizado apenas pelos governos dos países, certo? Não era um computador que eu tinha na sala lá de casa, na sala da minha casa, no meu quarto. Eram computadores, como foi dito, né? Era voltado para a guerra, certo? Era para fazer operações matemáticas para ganhar, se ter vantagem, né, na guerra. E o nome desse computador era ENIAC, né? Dos primeiros computadores. A segunda geração dos computadores já são os computadores a transistor, certo? Já é um material um pouquinho melhor, né? Já tinha uma sensibilidade maior, já conseguia fazer mais operações. Tinha um metal semicondutor, né? Um silício, e ele era mais rápido do que desses computadores de primeira geração, e eles eram menores, né? Eles já não eram, você não precisava usar tantas válvulas, já tinha uma tecnologia melhor, né? Chamada transistor. Ó, aqui mostra um pouco ó, dos transistores. Isso aqui era muito utilizado nas TVs mais antigas, pessoal. Olha a diferença dos computadores lá da primeira geração, né? Que pegavam a sala toda. Agora só pega uma mesa de jantar, né? Ó. Teve uma evolução grande, né? Ó. Do computador do... E uma das primeiras empresas, né? Dos primeiros computadores foi a IBM, né? O IBM 1401 e o 7094, né? E esses computadores também era somente utilizado pelos governos, certo? Não era microcomputadores, né? Não eram computadores que a gente conseguia utilizar em casa, certo? Na terceira geração já começa a aparecer os com circuito integrado, certo? Que é um pouco parecido ainda com os computadores que a gente já viu, né, que a gente conhece. Eles possuíam um chip, que é um circuito eletrônico, né? Foi uma grande revolução trocar o transistor pelo chip. Então, dezenas de transistores a gente conseguia trocar por uma plaquinha dessa aqui, ó, uma placa de silício, certo? Era mais barato ainda e ele tinha uma capacidade de processamento muito maior do que o de segunda geração, certo? Olha a diferença já de como era. E ele conseguia já fazer mais operações, né? Então, já vinha uma nova geração, certo? A geração do circuito integrado da IBM, que começou nos anos 60, né? 1964. Essa aqui é a terceira geração dos computadores. Na quarta geração, ó, a gente já conhece os microprocessadores, certo? Vocês estão vendo que a tecnologia sempre vai evoluindo para o aparelho ter uma capacidade maior de processar, uma capacidade maior de executar as operações, né? A gente vê que veio lá da válvula, que fazia poucas operações, e aqui não. Ó. Nos anos 70 é quando dá um salto ainda muito maior do que foi nos anos 60, né? Já existiam os microprocessadores. Isso daqui, pessoal, substituía muitos aparelhos e muitas peças que os resistores ocupavam, né? Se um microprocessador aqui, ele conseguia ter a capacidade de processar igual a dezenas de resistores, certo? Então, o processador é como se fosse vários resistores
ocupando somente uma peça, né? Que seria o microprocessador. Na quinta geração, eles já queriam ter uma visão de futuro, né? Era o uso da inteligência artificial. Eles queriam atribuir ao computador as características do homem, né? As características humanas de processamento. Então foi mais ou menos assim, ó. Nos tipos de computadores, ó, a gente vê basicamente três tipos de computadores. Esses computadores, eles deram início nos anos 2000, certo? A gente vê qual? A gente vê o desktop, né? Que é o computador aqui da Apple, certo? Se a gente observar aqui, nesse computador, que é o Mac, ele não tem aquela outra, ele não tem um gabinete, né? A gente vai ver depois sobre as peças do computador, mas ele não tem um gabinete. O gabinete dele é integrado aqui à tela do computador, certo? A gente tem o laptop ou notebook, né? A gente aqui no Brasil conhece mais como notebook, mas o pessoal de fora, principalmente nos Estados Unidos, fala mais laptop, mas é a mesma coisa, certo? A gente vê aqui que é um computador integrado, né? O mouse, teclado e a tela, é um computador portátil. E a gente vê aqui os tablets, né? Que já era o antecessor dos smartphones, né? Os tablets chegaram primeiro que os smartphones, mas logo os tablets... É como se os smartphones fossem tablets com mais operações, né? Tablets com mais funções em si e menores, né? Mas os três principais tipos de computadores que a gente vê hoje em dia são esses, certo? São os tablets, que se transformaram em smartphones, né? Os notebooks, o laptop e os desktops, né? Vou adicionar aqui, pronto. Só. Certo, pessoal? O microcomputador, né, que a gente vê hoje em dia, para que ele serve? Tem a mesma função, né, dos computadores lá dos anos 40, dos anos 50, mas ele tem uma capacidade muito maior para processar dados com mais rapidez e com mais eficiência, né? Então, num computador desse, eu posso fazer diversas operações ao mesmo tempo, certo? Eu posso estar vendo um filme e posso estar editando um vídeo, posso estar upando um vídeo no YouTube e posso estar digitando um texto, certo? Parece operações simples. Vixe, professor, mas isso aí é besteira, isso aqui no meu celular eu faço. Beleza, atualmente a gente consegue fazer isso. Mas eu não sei quem ainda tem ou já teve a experiência de ter um computador dos anos 2000, sei lá, 2004, 2005, aqueles computadores com uma tela de tubo, certo? Aqueles computadores que rodavam Windows XP, ou então Windows 98. Professor, Oi, pode falar. eu acho que uma experiência parecida, que dá para comparar facilmente, é a experiência de ter um computador atual e um Nokia tijolão. Pronto, é perfeito. É exatamente isso. Parece que é outra coisa, né? Você tem um celular aqui, você tem um microcomputador aqui na sua mão, você leva para onde você quiser, e você vê um celular dos anos 2000, né? É impensável. O meu primeiro celular que eu tive, acho que eu tive em 2005, 2006, cara, a gente não tinha a mínima noção que ia se tornar isso daqui. A gente utilizava a primeira tecnologia lá, não sei se vocês, acho que não utilizaram, o infravermelho. O infravermelho é como se fosse o avô do Wi-Fi. Vem antes do Bluetooth. Para a gente passar uma foto, um vídeo para outra pessoa, a gente tinha que fazer o quê? A gente tinha que ter um celular aqui e tinha que ter um outro celular e juntar os dois assim, ó. E se a gente tirasse, perdia a conexão e não conseguia enviar. Mas é exatamente isso do que era um computador dos anos 90, né? Para um computador de hoje em dia, né? E era muito mais caro. Um computador nos anos 90 era 4 mil reais, 5 mil reais, e isso com um real muito mais valorizado do que é hoje em dia, né? Hoje em dia a gente consegue comprar um computador que dá para fazer operações básicas por R$ 1.000, né? Mas não exigindo tanto, né? Do computador não dá para jogar jogos muito pesados, mas dá para você estudar, dá para você ver vídeo, fazer atividades, dá para você conseguir utilizar fazendo isso com um computador mais barato, certo?
O desktop, né? Ó, o desktop existe de duas formas, né? A gente consegue ver aqui dois. Aquele desktop que eu mostrei para vocês, pessoal, é o desktop integrado, certo? Da Apple, que é essa parte aqui, ó, o gabinete, ele tá, é a parte mesmo do computador que digamos que é a parte essencial do computador, tá toda aqui dentro, ó, toda dentro aqui do gabinete, né? No da Apple, aqueles primeiros Mac, essa parte aqui era integrada com um monitor, certo? Mas um computador basicamente é o quê? É o gabinete com com seus periféricos, né? A gente vai ver em outras aulas o que são os periféricos. É o gabinete com seus periféricos de saída, né? Ou periféricos de entrada, né? Que é o mouse, o teclado, periférico de saída, que é uma impressora, é a tela do computador, certo? Então, o desktop, o modelo mais atual, né? Que são os microcomputadores, ele já é um computador para ser utilizado em casa, né? Ele já não tem a função só de uso militar, né? A gente vê que hoje em dia o computador, a gente tem computadores de todas as formas, né? A gente tem computadores na nossa televisão, né? O que é a Smart TV, né? A Smart TV a gente consegue fazer praticamente tudo. Eu não sei se vocês já viram, se vocês já tiveram acesso àquele, como é o nome? Aquele programa, não é nem um programa, mas aquele serviço da Microsoft que você consegue baixar os jogos no Xbox. Como é o nome daquele Xbox Game Pass? Game Pass? Pronto. Eu não sei se vocês já viram que a Xbox, que a Microsoft quer. Ela não quer mais trabalhar só com o Xbox, né? O Xbox, a Game Pass, é algo que ela quer implementar nas Smart TVs. Ela quer vender o serviço para a Smart TV. Você não precisa mais comprar o aparelho, o videogame em si. Você só assinando o Game Pass, você comprando um controle, você vai conseguir jogar nas próximas TVs, né? Que vai chegar. Olha a evolução, né, dos aparelhos. Uma TV que pesava 30, 40 quilos há 10, 15 anos atrás. 30, 40 quilos que eu digo, pessoal, TV grande, certo? De 29. Não sei se vocês, acho que não pegaram a época de locadoras de videogames, mas as TVs eram gigantes, certo? Eram pesadas e chegava a pesar isso, 30 quilos, 35 quilos. E hoje em dia a TV é um computador, né? A Smart TV, né? É um computador, certo? Uma outra geração, né? Como a gente estava falando, ó, só exemplificando aqui dos laptops e os notebooks, ó, certo? Os laptops cada vez menores, né? Cada vez mais clean, né? Como chamam, cada vez mais simples no seu visual. E aqui são os notebooks, né? Esse notebook aqui já tem um modelo mais antigo, né? Os dois são laptops ou notebooks, né? Vai depender do Palm Top, que nem existe mais. Eu acredito que vocês não chegaram a utilizar um Palm Top, mas o Palm Top também é o avô, é o pai do, não é o pai, é o avô do tablet, certo? O laptop era um dos primeiros aparelhos que conseguia conectar com a internet. Isso aqui era só para rico na época, pessoal. Não era empresário que tinha Palm Top. Não era algo que era acessível à população. Os estudantes iam ter Palm Top, não. Não sei se vocês já viram o BIP. Não sei se vocês sabem o que é o BIP. Era um aparelhozinho que existia nos anos 90, que uma pessoa, quando queria ligar para você, não existia celular. Existia celular, mas celular era inacessível para todo mundo. Você mandava uma mensagem para o BIP da pessoa, aí no BIP aparecia só uma mensagem. O telefone tal está querendo entrar em contato com você. Aí você ia para um telefone fixo e ligava para o número que apareceu no seu BIP. Quem tinha muito isso era médico, empresário, isso não era de acesso a toda a população. Aí o Palm Top veio para substituir o BIP. Ó. O Palm Top já tinha a sua agenda, né? Dá para a gente observar aqui a agenda de contatos e tal. E ele conseguia navegar na internet. Isso é do final dos anos 90, certo? Isso é 97, 98, começo dos anos 2000. É uma tecnologia, é um Palm Top, é algo que já foi integrado ao celular, né? O celular também é um Palm Top, né? E os smartphones, né? Esses daqui foram os primeiros smartphones que a gente teve contato, né?
foi no começo dos anos 2010. A gente vê aqui o primeiro iPhone, ó, o iPhone 1. Olha a diferença do que é um iPhone 1, do que foi o iPhone 1, né, para o iPhone 10 Max Plus, né? Eu nem sei, acho que está nem no 10, acho que está no 12, né? Nem, não faço a mínima ideia de como é que está no iPhone, a nomenclatura. Mas olha, em 10 anos, certo? Pouco mais de 10 anos, né? Estamos em 2021. Olha o tamanho da evolução que foi de um celular de um celular dos anos 2010 para o celular de agora, né? A gente viu, olha o computador, olha a quantidade de anos que demorou para um computador ser o que ele é hoje em dia, né? Ele vem dos anos 40 até os anos 2000, 2010, né? Foi quando o computador se popularizou. Demorou uns 60, 70 anos para a gente ter acesso ao computador e o computador ser acessível, né, à população em si. E olha o celular, né? O celular, ele é do. O celular sempre existiu assim. Ele foi criado nos anos 80, mas ele só foi se popularizar mesmo, né? Só foi ter acesso à população geral nos anos 2000, né? 2005, 2006, e os smartphones em seguida, né? Em 2010, 2012. Mas olha a diferença, né? Do que é um smartphone de 2010 para um celular agora de 2021. A gente ainda consegue utilizar um computador de 2010, né? A gente consegue usar ele meio ruinzinho, mas consegue utilizar. Mas um celular de 2010, a gente não consegue utilizar, não, né? A gente, não sei se vocês já viram, já sentiram isso com o celular de vocês, de o celular não atualizar mais os aplicativos. Já aconteceu com o celular de vocês? Já Celulares eu antigos? tinha um celular de 2000 e... Deixa eu ver. 2010, mais ou menos. Era um Galaxy S3. Celular velhaço. Mas era velho, mas não quebrava. Chegou um ponto que tudo parou de atualizar. Os aplicativos diziam que a versão já estava obsoleta. E era verdade, a versão estava o quê? 10 anos atrás da atual. Aí eu troquei o celular por um melhor e as atualizações foram continuando com o sistema operacional melhor. É obsoletismo, também é Sim. chamado. O nome que é obsolescência programada, né? Eu acredito que o professor Tiago já tenha falado isso com vocês. Não sei se vocês lembram que a gente falou lá na Semana Futuro em Foco, na área de humanas. Essa é a obsolescência programada, né? É algo que eles fazem. Por que eles ficam sempre atualizando o aplicativo? É justamente para isso. É para que o celular, depois de 2, 3 anos, acho que 2 anos ainda funciona, mas quando ele chega no terceiro, quarto ano, ele já começa a dar problema de memória. E, vixe, mas o que foi que aconteceu? O meu celular ele tinha uma memória tão boa no começo e agora ele está lento, parando. O que aconteceu? Será que o celular ficou ruim? Não, não é isso. O problema é os aplicativos que vão ficando cada vez mais pesados. Os aplicativos vão querendo utilizar mais memória do seu celular, até o momento que o seu celular não consegue mais comportar nem o WhatsApp, né? Tem celulares que a gente vê que nem o WhatsApp ele consegue rodar. Justamente por isso, é algo que é programado, né? É algo que é intencional das empresas para você conseguir comprar, para você sempre comprar aparelhos mais novos, né? Para você continuar utilizando. É algo que é intencional, vem do capitalismo, né? Capitalismo nada mais é que lucro. Para que a Apple vai fazer um celular para durar 10 anos e você comprar um celular da Apple a cada 10 anos? Não, você tem que comprar um celular da Apple, um iPhone, né? Todo ano. Todo ano vem uma câmera melhor, todo ano um aplicativo que vem de uma forma melhor, a resolução da câmera é melhor, filme em 6K. Sempre eles dão uma opção nova para você e sempre consumindo mais, né? Certo? E aqui são aqueles da época que a gente falou, né? Que é o integrado ao Ione, que o gabinete está integrado com a tela do computador. A gente já falou um pouco sobre isso. E para finalizar a nossa aula, pessoal, a gente só vai falar um pouco sobre sistema binário, certo? O que é um sistema binário? Nossos computadores, eles não entendem a forma com que a gente escreve, certo? Essas letras aqui, que eles, claro, eles entendem, mas quando a gente lança uma informação aqui no computador, por exemplo, eu vou escrever aqui, ó,
no computador? A letra A, certo? A letra A, pessoal, o computador, ele não entendeu que eu aqui no teclado digitei a letra A. O que é que o computador entende? Ele entende um código binário, que são cifras que são em 0 e em 1, certo? Na próxima aula eu vou trazer para vocês um pouco melhor sobre o código binário, mas só para falar um pouco, o que ele faz? Eu lancei a informação do A, né? O computador ele entende que o A é uma variação desses códigos, é 00001. Aí ele transforma esse dado de 0001 em uma letra, certo? Que é essa informação aqui, ó. Ele processou o dado e gerou essa informação para mim, que eu estou vendo, que é o A, certo? Na próxima aula a gente vê um pouco melhor, certo? E para a gente finalizar, é só mostrar como é as unidades de medidas, né? Vocês lembram, né, o que é unidade de medida? Eu acho que o Antônio Carlos já falou com isso com vocês também, o professor de física. Unidade de medida, metro, quilômetro, certo? No computador, a gente utiliza um nome diferente, né? Acredito que todos vocês já viram, que é o byte, né? Então, o byte é como se fosse uma unidade de armazenamento, certo? Então, a gente fala de byte. Um byte é igual a 1 caracteres, né? 1 kilobyte é igual a 1024 caracteres, então é 1024 bytes de espaço de armazenamento. Aí tem um megabyte, né? Que é 1.48, 1.048, né? Ou 1024 de espaço. 1 giga é 1024 megas, certo? E 1 terabyte é 1024 gigas, certo? Essa é a informação de armazenamento que a gente utiliza na informática, certo? A gente fala em bytes, né? Em bits e em bytes, kilobytes, megabytes, que é a unidade de armazenamento do computador. Tanto pode ser na memória, né? Como pode ser também no hard drive, né? Que a gente vai ver que é a unidade de armazenamento do HD. Beleza, pessoal? Deu para entender alguma coisa nessa aula? Eu falei muito rápido. Eu posso entender perfeitamente, professor. Uma coisa que eu estava Valeu. querendo só falar desde o começo da aula, desde o começo quando o senhor estava apresentando os computadores, é que o senhor falou que eles davam problema constantemente. Um desses problemas, se não é engraçado o suficiente, era porque insetos entravam dentro dos computadores e por causa disso causavam problemas. Sim. Daí foi criada a palavra bug. Quando entrava um inseto no PC, no computador, entrava um bug. Dava um bug no PC. Por isso que Massa. essa palavra acompanha a gente até hoje. Deu um bug no PC. Quando o computador trava. Legal, não conhecia, não sabia que a origem do termo bug era esse. Massa, massa, Pedro. É interessante, né, que esses termos a gente vê que vem lá dos primeiros problemas que os computadores já tinham, né? Eu acho que como era valvulado, porque quando o negócio é valvulado, eu não sei, eu vou trazer para vocês na próxima aula como era a placa do negócio valvulado. Por que quando o inseto entrava no computador desse, dava curto? Porque ele gerava um curto, é quando você tem tem um aparelho elétrico, né? E tem outro, e você faz essa ligação. Por que quando dá curto na rede elétrica, quando o negativo e o positivo, eles encostam, né? Então, o inseto, eu acredito, né? Ele encostava e gerava essa ligação do positivo com o negativo. Aí gerava esse curto, né? Que é o bug. Massa, massa. Pois, pessoal, a gente se vê na próxima aula, certo? Ah, só lembrando que quem não fez a prova de geografia parcial, certo? Faça hoje para na próxima semana eu já tá lançando a nota de vocês da parcial, beleza? Tranquilo? Então a gente se vê na próxima aula, viu? Obrigado pela participação e até mais. Valeu.